Olá, Inácio aqui, empreendedor digital, assim como você. E hoje, a nossa aula do nosso curso Venda Sem Segredo, nós vamos falar um pouquinho sobre os famosos gatilhos mentais. O que seria isso de que as pessoas tanto falam? Bom, se você procurar aí no YouTube, procurar no Google hoje na internet, você vai ver que existem muitas pessoas explicando o que são gatilhos mentais, como funcionam, e que há até pessoas que nem acreditam que existem gatilhos mentais ou que funcionem, né? Tem gente que diz que é um viés de pensamento que conduz a uma ação, mas na verdade é só um outro nome para a mesma coisa. E os gatilhos mentais sim existem e sim funcionam. E hoje é isso que nós vamos falar, sobre isso que nós vamos falar. Bom, não tem como você falar de gatilhos mentais sem citar os principais caras que desenvolveram essa arte, que descobriram como funcionam esses princípios psicológicos. Um desses caras foi o Joseph Sugarman, que escreveu um livro em inglês que lista lá 30 gatilhos mentais. Ficou muito popular também com um escritor chamado Robert Cialdini, talvez você já tenha ouvido falar, o livro dele foi traduzido para o português, se chama As Armas da Persuasão. E entre as pessoas que trabalham com marketing, ficou muito popular o termo gatilhos mentais com o famoso Jeff Walker, o cara que criou a chamada fórmula de lançamento, que você deve conhecer aqui no Brasil, com um apresentador, né, que é o Érico Rocha, que é o cara que licenciou a fórmula de lançamento para usar ela aqui no Brasil. Então, esses caras foram fundamentais para entendimento do que são os gatilhos mentais e para a popularização desse termo no mundo do marketing. E é importante você conhecer, né, esses caras. Se for possível, leia o livro do Sugarman, do Cialdini, também do Jeff Walker, que ele tem um livro também. Também leia outros livros que falam sobre isso. Eu vou deixar no seu material aí digital mais algumas sugestões de livros que falam um pouquinho sobre esse assunto e vai ampliar aí os seus horizontes com relação aos gatilhos mentais. Bom, tem gente que fala também que, na verdade, essa questão de gatilhos mentais é uma manipulação descarada das pessoas. Não é. Manipular é uma coisa. Ter um discurso persuasivo é outra coisa. Quando você está manipulando alguém, você está direcionando ela para um caminho, porém, esse direcionamento visa o benefício apenas seu, apenas do manipulador. E muitas vezes a pessoa que está sendo manipulada não está nem consciente disso. Então, esse é o que caracteriza a manipulação. Porém, um discurso persuasivo para vendas, você também vai direcionar a pessoa para uma tomada de decisão, para um caminho. Só que com o objetivo de que ela tome a ação de comprar algo de você, mas que vai beneficiar ela, que vai resolver um problema dela. Então, isso que é um discurso persuasivo. É diferente manipular e ter um discurso persuasivo, porque o discurso visa o objetivo da pessoa. Por mais que o vendedor também lucre, mas a pessoa também lucra porque está resolvendo uma dor, um problema que ela tem com o produto que você está vendendo. A manipulação tem a ver com usar o discurso persuasivo sem ética. É disso que se trata a manipulação e não é isso que eu espero que você faça. Eu espero que você use com integridade e com verdade essa questão dos gatilhos mentais que você vai aprender aqui agora. Mas que raios atômicos são gatilhos mentais? Você está falando tanto de gatilhos e quem criou e quem tornou popular, mas o que é? Bom, gatilhos mentais são princípios psicológicos que nos conduzem a determinadas ações, determinados comportamentos. São padrões de comportamentos automáticos. E esses padrões nascem a partir de um contexto, a partir de uma situação que a gente se encontra. E esses padrões estão aqui, ó, na sua mente já. Não sou eu que coloquei, eles já estão aí. Foi o seu próprio cérebro que criou esses padrões. Podemos dizer que são atalhos. E por que o cérebro cria esses atalhos? Segundo aí os estudiosos,
o nosso cérebro, ele consome basicamente 1/5 da energia do nosso corpo. Então ele puxa muita energia, ele é um cara que gasta bastante. Então ele tenta economizar energia fazendo o quê? Criando atalhos para situações que ele já vivenciou. Por exemplo, ele passa uma situação e você age de determinada maneira. Então ele memoriza aquilo, fala, opa, já sei o que fazer quando eu passar por isso. Aí você passa por outra situação e ele faz a mesma coisa. Ele memoriza aquele comportamento para saber, opa, quando eu passar por isso de novo, eu já sei o que fazer. Eu não preciso gastar energia pensando nisso de novo. Então ele cria esses atalhos, esses padrões de comportamento automáticos e muitas vezes inconscientes. Você não percebe que está agindo daquela determinada maneira porque você já passou numa situação passada aquilo. O seu cérebro não diz para você, opa, estou agindo assim por causa disso, e ele não fala, né? E você só age, você só faz. E aí é que entra os gatilhos mentais. Esses estudiosos descobriram como acionar esses comportamentos que estão aqui na sua cachola, como acionar eles usando determinadas situações. E aí eles já sabem como que você, como que eu, vamos agir quando expostos àquela situação específica. Opa! Então, muito bom! Então quer dizer que eu vou aprender gatilhos mentais e vou ficar imune aos marqueteiros de plantão. Não vai acontecer isso. Por quê? Porque todo mundo, por mais que se esforce, não consegue ser imune aos gatilhos mentais. Eles já estão instalados na sua cabeça. Né? Imagine uma comparação grosseira dos gatilhos mentais. É como se eles fossem aqueles programinhas que já vem instalado de fábrica no celular, que não dá para tirar. Mesmo que você queira, não dá. Mas eu faço root no celular e tiro. Pois é, mas sua cabeça não é um celular. Ele é muito melhor do que um celular e muito mais difícil de você tentar fazer um root no celular. Então, eles já estão aí. Por isso que não torna você imune, mesmo que você saiba que talvez alguém está querendo te vender alguma coisa, usando algumas técnicas, uma hora ou outra você vai precisar comprar alguma coisa e você vai cair em um ou outro gatilho mental ou em uma ou outra técnica de marketing. Então não te torne imune, lamento te informar. Mas, resumindo, né? Quais são os objetivos da gente aprender e usar gatilhos mentais? Não é só a questão de você saber, é uma questão de você entender por que se usa. Os gatilhos mentais servem para duas coisas principalmente. Dois objetivos principais. Podem até ter outros, mas esses dois são os principais. Primeiro, um gatilho mental serve para prender a atenção, fazer com que a pessoa preste atenção ao seu discurso, ao que você está vendendo, ao seu método, à sua maneira de fazer as coisas. Então, o primeiro objetivo de usar gatilhos mentais é prender a atenção do cliente, do prospecto. E o segundo motivo de se usar gatilhos mentais é você conseguir conduzir a pessoa a tomar uma ação, a sair da zona de conforto dela e a querer comprar o seu produto ou o seu serviço. Afinal, ninguém acorda de manhã num belo dia de verão e fala, puxa, que vontade de comprar um produto de Excel. Que vontade de comprar um curso de fazer exercício físico. Cara, ninguém acorda com essa vontade. Se acorda, é 1 em 1 milhão, é uma pessoa muito fora da curva, mas no geral as pessoas não acordam com essa vontade de gastar dinheiro com essas coisas. Então, você vai simplesmente conduzir elas a essa tomada de decisão, mostrando que isso é algo que vai ser benéfico para ela. É para isso que serve o gatilho mental, né? Prender a atenção e conduzir uma tomada de decisão para algo que vai resolver um problema dela. Então quer dizer, Inácio, que quando eu estiver montando a minha copy, eu devo focar nos gatilhos mentais? Não. Você não vai focar nos gatilhos mentais, você vai focar em resolver um problema do seu cliente. Os gatilhos mentais são elementos que você vai usar ali no meio para tornar seu discurso, sua palestra mais persuasivo, mais convincente, mas não deve se focar nisso.
Porque senão você vai parecer muito aquele cara manipulador mesmo, aquele vendedorzão, compra, 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 isso aqui vai ser bom. Não é isso que você quer fazer. Então, a sua copy deve focar em você resolver uma dor, um problema do seu cliente, e no meio disso você vai colocar ali os gatilhos mentais. Tá bem? Agora vamos dar uma olhada aqui no quadro, que eu citei aqui o Jeff Walker, citei o Robert Cialdini, citei o Joe Sugarman. Então, vamos ver aqui no quadro quais são os gatilhos mentais que esses caras colocaram ali nos materiais deles e depois eu vou comentar um pouco sobre eles, tá bom? Então vamos começar aqui. Primeiro com o Robert Cialdini, que talvez seja desses caras aqui, né, o mais conhecido, que ele fez aquele livro que em português foi traduzido como As Armas da Persuasão. Então, para o Robert Cialdini, existem 6 armas da persuasão clássica, que é o gatilho mental da reciprocidade, gatilho mental do comprometimento e consistência, prova social, apreciação, autoridade e escassez. Então, para ele, essas são as 6 armas da persuasão. Inclusive, se você ainda não leu esse livro, eu recomendo muito que você leia, porque é muito bom. E depois, num outro livro, o Cialdini acrescentou uma 7ª arma, que é o contexto. Então, ele entendeu que esses gatilhos mentais, esses 6, funcionam melhor dentro de um contexto, dentro de uma situação. Recomendo também que você leia depois, pesquise e leia lá esse livro. O Jeff Walker, que é o cara que idealizou a fórmula de lançamento, que o Érico Rocha usa aqui no Brasil, como eu já disse, para ele, os principais gatilhos mentais, não que ele não use esses, tá? Não que o Érico também não use, mas para o Jeff Walker, no livro dele, ele principalmente destaca esses aqui, ó, de gatilho mental da confiança, da comunidade, da antecipação, da conversação e do desapego. Então, esses são os principais que ele usa, ou que ele menciona no livro dele. Já o Joseph Sugarman, que no livro dele tem 30 gatilhos mentais, eu coloquei só os que são diferentes desses aqui que eu já citei. Então, para o Joey, ele tem o gatilho mental da história, da especificidade, prova. Prova é diferente de prova social, que o Cialdini colocou aqui, né? Gatilho mental da emoção, do porquê, da simplicidade, da curiosidade, novidade, comparação, ganância, medo, culpa e certeza de satisfação. Então, esses aqui, com essa aula aqui, eu não quero que você pense que só existem esses gatilhos mentais que esses 3 aqui citam como principais. Não é esse o objetivo. Há pessoas que dizem que existem mais de 60 gatilhos mentais. Então, pode ser que existam, pode ser que talvez sejam só desdobramentos desses aqui, enfim, não vou entrar nesse mérito. O ponto é que você entenda que para esses caras aqui, esses gatilhos são os principais. E dentre esses principais, eu selecionei uma lista dos que eu considero que são os mais usados no marketing. Você não precisa concordar comigo, porém eu vou te explicar agora um por um dos que eu considero mais importantes no marketing digital. Então, enquanto eu apago o quadro aqui, eu vou te explicar então o primeiro gatilho mental que eu considero muito importante. Vamos lá!